Evangelho de Lucas, no capítulo 4, a tentação de Jesus. Diz-nos assim o texto sagrado: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, a fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. E levando-o, mostrou num momento todos os reinos do mundo. E disse o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, será toda tua. Mas Jesus respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo, até momento oportuno. É sobre essas três palavras que eu quero falar nessa noite. Até momento oportuno. O diabo voltaria. Ele não foi embora, ele ia voltar no momento oportuno. Podemos sentar. Senhor, que essa tua palavra fale ao nosso coração, que o teu Espírito encontre liberdade de falar a cada necessidade aqui presente, que saímos daqui compreendendo a tua palavra e mais próximos de ti, do que o fazemos em nome de Jesus. Amém. Talvez alguns estranhem a maneira pela qual Jesus começou o ministério dele. Ele foi para o deserto e ficou 40 dias em jejum. Talvez a gente enganosamente, erroneamente, pense que ele estava se fortalecendo espiritualmente. Ele foi para lá para fortalecer-se espiritualmente, ficando em jejum e oração. É verdade que ficar em jejum e oração fortalece espiritualmente. Mas Jesus não foi para lá com esse motivo. Como é que eu sei? Porque a Bíblia diz: ele foi conduzido pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. O objetivo não era o fortalecimento espiritual, embora ele tenha acontecido também. Mas ele foi para lá porque ele devia ser tentado pelo diabo. Ele recebeu 3 tentações importantes. Ele tinha fome, foi tentado a usar seu poder para transformar a pedra em pão. É curioso, se vocês lembrarem, que durante o ministério ele multiplicou pães e peixes. Ele não transforma a pedra em pão, ele multiplica pães e peixes. Ele tinha esse poder, mas ele não ia fazer isso para ele mesmo. E ele respondeu: está escrito. A segunda tentação, a mesma coisa: está escrito, está escrito. Ele respondeu: sempre não está escrito. E Satanás foi embora. Mas ele ia voltar. Quando? Até o momento oportuno. Acontece que, se Satanás usou essas 3 para aproveitar e depois voltar, nós devemos nos lembrar do que Jesus nos disse em João capítulo 15, versículo 20, que não é o servo maior do que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também os perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Ou seja, se eu fui tentado, você também será. E o Satanás está só esperando quando? O momento oportuno. A pergunta é: quando é esse momento oportuno? Nós temos uma frase que é comum, nós não pode dar brecha para o inimigo. Ele não pode mesmo, isso é verdade. Jesus estava dando alguma brecha? Não, ele estava ali em jejum e oração. Esse momento oportuno não é uma brecha. Brecha é óbvio. Se você dá brecha, ninguém vai estar na sua vida. Isso não precisa ser pregado. Assim, se você tem pecado, o inimigo vai estar na sua vida. Se você der brecha, ele vai fazer algum estrago em você. Mas mesmo quando isso não acontece, ele está esperando um momento oportuno.
para tentar você. Que momentos seriam esses? São vários. Eu listei aqui 7. Durante uma grave crise pessoal, você foi assaltado, perdeu o emprego, recebeu a notícia de uma doença horrível, está com um parente morrendo, uma doença terminal, você está vendo alguém sofrer, um ente da sua família morreu. São crises que todos nós podemos passar e que não tem nada a ver com festa. Mas nessa hora, é muito comum você ouvir a voz do inimigo e dizer assim: Deus te abandonou. Deus gosta de você de verdade. Deus nem é tão bom assim. Deus não existe. Eu tinha um colega de faculdade, ele era um gênio, um cara muito inteligente. Eu conheci ele no vestibular. Ele era judeu. Era, não era, ele está vivo ainda. E já no primeiro ano da faculdade, ele era uma faculdade vestibular mais difícil do país. E ele passou inclusive na minha frente. Era um cara muito inteligente. Quando chegou no segundo ano, ele desistiu da faculdade vestibular. Por quê? Porque a avó dele havia morrido, ele gostava muito dela, ela morreu de câncer, sofrendo muito. Aquilo abalou tanto ele, que ele disse: Deus não existe. Se Deus existisse, eu não teria deixado a minha avó sofrer desse jeito. O inimigo estava soprando no ouvido dele. Era um momento oportuno. Um momento oportuno quando você está em grave crise pessoal. O que você deve responder para ele quando esses pensamentos vierem na sua mente? Está escrito. O que está escrito? No mundo tereis aflições, mas tens bom ânimo. Eu venci o mundo. Você pode também dizer assim: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Está escrito. Eu não vou deixar que a minha vida seja afetada por um trauma, por uma situação de grave crise pessoal. Eu não vou deixar que a tentação venha ao meu ouvido assim: Deus esqueceu de você. Ele não esqueceu. Ele não esqueceu. Ele é soberano. Ele sabe o que está fazendo. Nós costumamos dizer, quando isso acontecer, não pergunte por quê, pergunte para quê. Ele tem um propósito nisso, um propósito de nos aperfeiçoar. Eu costumo dizer sempre o seguinte: Deus não está nos preparando para passar o fim de semana com Ele. Ele está nos preparando para passar a eternidade. Então, nós temos que ser muito bem preparados, não é mesmo? Mas também, não apenas uma grave crise pessoal, um outro momento oportuno, é uma grande vitória espiritual. Pode parecer estranho, mas eu já vi muitas pessoas caírem na tentação, porque durante uma grande vitória, nós não damos a vitória ao Senhor, damos a nós mesmos. Quando eu escutei isso, aconteceu, um grande televangelista, não vou mencionar o nome dele, ele já é falecido, mas ele é um televangelista americano, juntava multidões para escutá-lo falar. E numa dessas, um dos amigos dele, uma das pessoas que trabalhavam na sua equipe, ele chegou e viu o estádio lotado de gente. E ele orgulhosamente disse: Deus, você precisa mesmo de mim, né? 15 dias depois ele caiu em pecado, o ministério dele desabou e nunca mais levantou. Ele fez igualzinho ao Herodes lá. Ele não deu glória a Deus, ele deu glória a si mesmo e caiu. Porque naquele momento oportuno, Satanás disse: você é um cara máximo, você é bom pra caramba. Não é Deus que está trabalhando com você, é você mesmo. Ele se encheu do orgulho. Quando nós estamos numa grande vitória espiritual, nós não podemos estar desprevenidos. Nós temos que dizer, eu gosto muito de um texto que já ensinei até a minha netinha, uma música do Diante do Trono, que diz assim: nunca me deixe de esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. A música inteira diz: não tenho palavras para agradecer a tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixe de esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Toda a glória pertence a ti, todo o louvor entrego a ti, porque sem ti eu não estaria aqui. Eu não sei isso de mim mesmo. Se não fosse a graça de Deus, eu não estaria aqui. Por que então eu vou louvar a mim mesmo?
no ano de uma grande vitória espiritual. Dê glórias a quem realmente precisa e quem realmente é o autor de tudo isso, que é o Senhor, que nos resgatou. E se nós estamos aqui, é porque Ele nos fez estar aqui. Jamais dizer, eu sou o cara, ouçam o que eu estou dizendo. Não, é o Senhor que está trabalhando. A Ele a glória. Nós nunca devemos dar a brecha para o inimigo de uma grande vitória espiritual. Não, ouvimos assim, ó, é a oportunidade agora. Você é o cara. Não, eu não sou o cara. Se eu estou aqui, porque a graça de Deus me trouxe aqui, porque a glória de Deus me trouxe aqui. Um outro momento oportuno, infelizmente, durante a prosperidade. Oh, Deus. Quanta gente para de ir à igreja quando arranja uma casa na praia. Quanta gente deixa o Senhor porque a sua prosperidade aumenta. Mas não é só pessoa individual, não. Eu estive na Escócia, aliás, vou contar uma historinha que talvez muitos aqui não saibam. Vocês sabiam que na Copa do Mundo de 1966 não havia jogo aos domingos? Os jogos eram aos sábados. Por quê? Porque a Inglaterra se declarava um país cristão. Domingo é o dia do Senhor, e não para jogar bola. Em 1966, não faz tanto tempo assim, eu era vivo. Não faz tempo assim. Hoje, se você for na Inglaterra, e nós tivemos, eu e meus esposos estivemos lá, na Escócia, a primeira coisa que eu fiz, uma igreja maravilhosa, linda, toda em pedra, uma catedral gigante. Eu fui lá, vi luz, se der que eu culto. Quando eu entrei lá, era um bar. Era um bar. A igreja não era mais uma igreja, ela tinha sido vendida, não podia ser demolida porque é patrimônio histórico, mas dentro dela não se cultua mais a Deus. Era um bar. Algumas igrejas estão sendo transformadas em hotéis históricos, mas não servem mais para cultuar a Deus. Por quê? Eles prosperaram. Porque eles prosperaram e abandonaram o Senhor. Não querem mais saber. A Alemanha, eu e meus esposos tivemos a oportunidade de morar na Alemanha quase um ano, e nós vimos lá que era o país da reforma protestante, um monte de igreja fechada, as pessoas não querem mais ir à igreja. Uma irmã querida, que era brasileira, mora lá, e ela um dia estava na loja em que ela trabalha, e em algum momento ela disse, graças a Deus, por algum motivo lá, ela deu graças a Deus, em alemão mesmo. Aí a alemã me falou assim, o que você falou? Deus já foi embora daqui a muito tempo. Deus já foi embora daqui a muito tempo. Por quê? Porque eles são a potência econômica da Europa. Prosperidade. Prosperidade é um momento oportuno, sim. E nós temos que dizer, está escrito, Salmo 62:10, se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o seu coração. Não há nenhum problema com a prosperidade, desde que você não coloque nela o seu coração. Ontem eu estava conversando com o meu casal querido, o casal obviamente está presenteando com a sua presença aqui. Assim, se você ganhasse na loteria, o que você faria? Sei lá, investiria, eu pararia de trabalhar, eu faria isso. Você não vai abençoar ninguém? Você não vai pegar esse dinheiro e abençoar um monte de gente? Se você põe nela o seu coração, você se desvia. Sim, é um momento oportuno. Eu peço muita prosperidade ao Senhor. Tem gente até que prega que a vontade de Deus é dar prosperidade para todos, mas um monte de gente se extravia exatamente por causa disso. É um momento oportuno. Você recebe prosperidade e diz, eu não preciso mais de Deus, está tudo bem. Todas as minhas necessidades são satisfeitas. Um dia eu fui numa igreja, o pastor disse, o fone bom é esse aqui, ele não dava pelo... Ele parou na minha frente, se pôs o microfone na minha boca, assim, o que você veio pedir aqui hoje? Eu falei, nada. Você não tem nada para pedir? Não, eu não vou à igreja para pedir, eu vou para louvar a Deus, eu vou para adorar a Deus. Eu até posso pedir, mas o meu objetivo de estar na igreja não é pedir. Meu objetivo é adorar a Deus. Pedir eu posso pedir em casa. Eu não preciso ir à igreja para pedir. Aí sabe o que ele disse? Então pede por mim. Ele queria pedir alguma coisa, já que eu não queria pedir, ele disse, então pede por mim. Bom, essa igreja fechou. Claro, né? Com um falso evangelho desse empregado, né? Tinha que fechar mesmo. Veja bem, aí, momento de oportunidade de prosperidade, quem diria? Mas existem outros. O momento oportuno é quando você está sozinho. Não quando você está na sua casa, sozinho, assim mesmo.
Quando você viaja para um outro lugar, onde você não tem ninguém por perto, nós podemos ser atacados por pensamentos estranhos. Muitos sentem medo, insegurança, sensação de abandono. Você está sozinho? Você está meio esquisito, não tem ninguém aqui por perto. A Bíblia nos fala do terror noturno, está no Salmo 95. Um ataque de Satanás mesmo. Você começa a ficar com medo, não sabe de quê. Terror noturno. Você está sozinho. Quando você tem alguém para compartilhar, isso é muito mais fácil de resolver. Não é à toa que Jesus enviou seus discípulos 2 a 2. Eles não podiam estar sozinhos. Um apoiava o outro. Melhor é serem dois do que serem um, diz Eclesiastes no capítulo 4, versículo 9. Se você mudou de cidade, mudou de emprego, não fique sozinho. Procure logo um irmão fiel e seja seu companheiro. Procure apoio espiritual. Procure uma igreja. Todas as vezes que eu viajei para o exterior e que eu passava o fim de semana, eu ia a trabalho e às vezes ficava 2, 3 semanas, às vezes um mês lá. O que acontecia no fim de semana? Eu procurava a igreja. Eu não ficava sozinho. Isso me deu uma experiência muito grande, porque eu estive em curso em pelo menos uns 10 países do mundo. Totalmente diferentes. Em línguas diferentes. Maneiras de cultuar diferentes. Mas era uma bênção. A presença de Deus estava ali. Eu estava ali. Então a presença de Deus estava ali, porque Ele está comigo, ou não? O Espírito Santo não habita em nós, então hoje nós estivemos, a presença de Deus está também. Mas é importante que eu estivesse com outros irmãos. Eu não quero ficar sozinho. Quando você está sozinho, é um momento oportuno para que Satanás venha e comece a colocar coisas na sua cabeça. Algumas pessoas têm que a mente vazia. É a oficina do diabo. E é mesmo. Nós temos que encher o nosso coração da palavra de Deus, do louvor ao Senhor. Eu não tenho o que pensar. Louve. Se eu tenho que pensar, começa a louvar. Ou então começa a orar. Eu não me lembro de nenhum pedido. Louve. Porque isso nos mantém em contato com Ele, com o Altíssimo. Não fique sozinho. Mantenha contato com Deus. Um outro momento oportuno, quando você está estressado. A nossa condição física afeta o nosso estado espiritual. Se você está cansado, você não consegue nem orar. Quando nós estamos fisicamente esgotados, a nossa resistência espiritual também cai. Os pastores que sabem disso. Quantos pastores têm que se afastar porque estão sobrecarregados? Sim, ficam sobrecarregados. O pastor também fica doente, fica sobrecarregado, fica estressado. E o que nós devemos fazer? Nós não conseguimos nos concentrar para ouvir a voz do Senhor. Não procure atividades demais. Isso pode ser um laço. Você está estressado? Descanse. Os apóstolos, Marcos capítulo 6, versículo 30 e 31. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contando-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado, e disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. O próprio Jesus disse para os apóstolos: não, não tinham tempo. Separa, vamos descansar. Vamos descansar. Não fique tão atarefado, não fique tão estressado. Não procure atividade demais. Mas eu vou servir a Deus. Você servirá melhor estando sem estresse, estando descansado. Um dos momentos oportunos mais usados pelo diabo para tentar alguém é quando você tem que esperar em Deus alguma resposta. Todo mundo já passou por isso, não? Todo mundo já teve um tempo em que você precisava de uma resposta e ela não vinha. Poucas ocasiões são mais oportunas para o inimigo nos atacar quando nós temos que esperar em Deus para receber alguma coisa. Seja uma resposta, seja um milagre, seja bom. Ninguém gosta de esperar. Obrigado, irmão. Ninguém gosta de esperar. É nessa hora que o inimigo mais facilmente pode colocar dúvidas no seu coração. Será que eu estou no propósito? Será que é isso mesmo? Será que Deus realmente ouve a minha oração? Será que Deus realmente ouve a minha oração? É interessante ver na Bíblia em que muitas vezes
acontece das pessoas questionarem a Deus e a resposta não é a resposta. É interessante isso. Se vocês lembrarem, Elias estava lá na caverna e Deus pergunta para ele: o que você está fazendo aqui? Todo mundo conhece a passagem, né? A história de Elias. Ele foi lá por quê? Estavam fugindo de Jezabel, que queria matá-lo. Mas ele não foi lá de graça. Ele já tinha recebido um alimento, um energético divino, né? Ele comeu um pão água e andou 40 dias. Né? Quem não conhece esse energético divino? Né? O corpo trouxe para ele umas coisas, só bebe ali, você vai um caminho longo. Ele não foi lá por conta própria, ele foi lá por orientação de Deus. Quando ele chega lá, Deus chega para ele e diz assim: o que você está fazendo aqui? Aí ele começa a se lamentar: mas porque eu sempre servi o Senhor, mataram os profetas, e eu não quero morrer. Estava deprimido. O que Deus respondeu para ele? Não respondeu. Disse: olha, é o seguinte, você vai ungir Jeú, vai ungir fulano, no final de tudo, sim, tem o seguinte: tem 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Fica quieto. Por que você está falando isso? Você não sabe o que você está falando. Mas Deus não respondeu a pergunta dele. Mas ao responder outra coisa, ele está mandando a maior de todas as respostas: eu estou te ouvindo. Mesmo quando Deus não responde o que você perguntou, se ele responde, é porque ele te ouviu. E as pessoas não percebem isso. Ah, mas Deus não respondeu o que eu pedi, mas ele respondeu. Significa que ele ouviu. Isso já não é uma bênção? Ele tinha planos diferentes dos seus, diferentes de nós. Basta perceber como é o nosso relacionamento humano. Se alguém te pede ajuda, você não pode ajudar segundo os termos daquela pessoa. Você tem que ajudar segundo os seus termos. Por quê? Porque foi nos termos dela que ela chegou no problema que ela está. Se você continuar, é simplesmente permanecer no problema. Quando Deus responde a sua petição, Ele responde nos termos dele e não nos seus. Ele não vai responder o que você quer, Ele vai responder o que Ele quer, mesmo porque nós cremos que é sempre o melhor para nós. Certo? Amém? Pois é. Então nós temos que esperar no Senhor. Porque mesmo que a resposta seja um silêncio, significa que você se prepare para a resposta. E se ela for diferente, amém. Ele ouviu você. Ele ouviu você. Então nós não podemos deixar que Satanás venha nos contaminar, oferecer uma solução alternativa. Você quer muito uma coisa e Deus não está respondendo, o diabo oferece uma solução alternativa, né? Em vez de esperar no Senhor. Todos já devem ter passado por isso. Não, mas o caminho é aquele. Mas se eu passar um caminho alternativo aqui, será que é uma vontade de Deus? Não, esse caminho não é o de Deus. Isso é Satanás colocando um caminho alternativo que não é o de Deus, portanto você vai se afastar do propósito de Deus. Em Hebreus 10:36, nós encontramos o seguinte: porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Nós temos paciência para fazer a vontade de Deus e aí sim alcançar a promessa. Amém? Último, quando você estiver começando algo importante, esse aí Satanás não vai deixar barato, não. Deus tem um propósito muito importante para você. Pode ter certeza que o diabo vai tentar impedir. Senão não seria o diabo. Ele vai tentar impedir. Satanás fará o que puder para atrapalhar. Tentará sabotá-lo, colocando alguém para se opor a você, ou para desanimá-lo, ou para trazer uma proposta mais interessante. Podemos fazê-lo sentir-se incompetente. Pode ser incompetente. Ou pode atacar a sua saúde. Pode atacar a sua saúde. Eu tenho vivido exatamente essa fase da minha vida. Eu acho que eu falei para algumas pessoas, no ano de 2023, o inferno se levantou contra mim. Eu nunca tive tantos problemas de saúde ao longo de toda a minha vida. O que eu penso? Deus tem um propósito grande nisso aí. E Satanás está tentando impedir. E ele não vai conseguir. Não vai. Ele está sempre assim: olha, eu vou impedir que você faça a vontade de Deus. Eu vou te desanimar. Eu vou colocar pessoas assim: isso aí, isso é bobagem. Isso não é Deus, não. Porque se você não der ouvidos a Ele, você vai estar exatamente no centro da vontade de Deus. Nós não conseguimos imaginar o que Ele é capaz de fazer através de um servo obediente. Eu costumo dizer que Deus tem uma visão escatológica a nosso respeito. Ele não olha o nosso passado.
Ele olha o que nós podemos vir a ser nas suas mãos. Ele não está olhando o que você é agora, o que você foi, o quão fraco você é. O que você pode vir a ser estando nas mãos dele. Essa é a visão de Deus que ele tem sobre cada um aqui presente. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Efésios 3:20. Deus é capaz de fazer muito mais. Sede sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda em derredor como um leão, rugindo e procurando alguém para devorar. O que a gente tem que fazer? Resistirem, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos de vocês têm em todo o mundo, estão passando os mesmos sofrimentos. O Deus de toda a glória, que os chamou para a sua eterna glória em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por um pouco de tempo, os restaurará, confirmará, lhe dará forças e porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todo sempre. Amém. 1 Pedro, capítulo 5, dos versículos 8 e 11. Meus irmãos, eu tenho mostrado por aqui que Satanás ele vai esperar um momento oportuno. Esses momentos, esses 7 que eu talvez até tenham mais, prestem atenção, porque alguém pode já estar vivendo um deles. Eu estou vivendo um, já vivi outros. São momentos oportunos em que Satanás lança uma flecha de dúvida, uma flecha assim: você não é quem você pensa de você. Deus não existe. Deus não gosta de você. Deus não pode fazer nada a esse respeito. Se há uma coisa que Deus pode fazer, é o impossível. Jesus nos disse isso. Aos homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Tudo. A última palavra é sempre dele. A última palavra não é do médico. A última palavra não são dos exames. A última palavra não é de Satanás. A última palavra é dele. A última palavra é dele. E é isso que a gente tem que dizer para Satanás quando ele aparecer nesse momento. Assim, está escrito: Jesus me ama, porque a Bíblia assim o diz. Eu não estou aqui pelo meu mérito. Eu não estou aqui porque eu sou capaz de fazer grandes coisas. Mas o Senhor me trouxe até aqui. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém.